A paz do Senhor, boa noite a todos. Você que está ouvindo o nosso programa a partir de agora, o programa Bíblia e a Família chega até você através do nosso canal, da nossa igreja. Já nós convidamos você a compartilhando o nosso conteúdo, né? O tema hoje é muito interessante e diz respeito a quem não cuida da sua família, negou a fé. Eu vou repetir, quem não cuida da sua família, negou. Esse é o tema de hoje. E eu creio que vai ser muito bom. Então já começa a compartilhar o nosso conteúdo, começa a convidar as pessoas na sua rede social, né? No seu grupo do WhatsApp, para que eles possam também aprender sobre esse tema. Quem não cuida da sua família negou a fé. E hoje o nosso convidado é o presbítero Jean Lopes. Ele é casado com Calmiane Smith e ele vai explicar por que ele deu esse tema para o programa de hoje. E creio que vai ser muito interessante por causa desse tema. Então, desde já, seja muito bem-vindo, você e sua família, ao programa Bíblia e a Família, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Santa Rita, na Paraíba. E desde já, para que a gente possa começar bem, vamos fazer uma oração e pedir a bênção do nosso Pai, do nosso Deus, para que esse programa venha trazer luz e esclarecimento sobre o que foi determinado como tema, para que você possa aprender e colocar em prática na vida da sua família, na sua vida e na vida da sua família. Então oremos juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos neste momento colocar diante do Senhor tudo aquilo que vai ser dito, tudo aquilo que vai ser falado, para que possa ter inspiração do Teu Espírito, que nós venhamos a compreender, entender, que o Senhor nos dê sabedoria para ouvir e sabedoria para compreender e sabedoria para praticar tudo aquilo que nós vamos ouvir neste programa, neste dia. Senhor, colocamos os ouvintes, os telespectadores do nosso programa, que eles estejam atentos, para que eles possam tirar toda a distração da sua casa, estejam atentos ao que vai ser dito nesse programa, para que eles possam aprender e praticar, que eles venham crescer espiritualmente, trazer edificação para a sua família, que possa ser uma família forte, Senhor, como deseja o Teu coração, a Tua palavra. Nós entregamos a vida de cada um dos que estão aqui nesse lugar, a vida dos que estão em casa nas Tuas mãos, ao Teu cuidado, proteção e direção. E Te louvamos pela eficácia da Tua palavra através desse programa, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ouvir agora um louvor e após o louvor nós voltamos com o nosso programa para dar continuidade a perguntas e respostas em nome de Jesus. Preocupado demais, pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fique em paz. Pra que se preocupar, me falar? Pra que chorar, então me diz? Se eu estou dentro do barco, na hora certa vou agir. Pra que desespero, então acalma o teu coração, respire e tranquiliza a tua alma. Você está seguro em minhas mãos, então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Então despreocupa, se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Pra que se preocupar, me falar? Pra que chorar, então me diz? Se eu estou dentro do barco, na hora certa vou agir. Pra que o desespero, então acalma o teu coração, respire e tranquiliza a tua alma. Você está seguro em minhas mãos, então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence
levantar e agir. O teu trabalho é só confiar e assistir. O que eu vou fazer vai te surpreender. A tempestade te assustar, fica calmo. Ninguém morre se eu estou dentro do barco. No tempo certo vai dar certo. É só despreocupar. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Despreocupa, despreocupa. Despreocupa, despreocupa. É só você confiar em mim. Voltamos com o programa, ou continuamos com o programa A Bíblia e a Família. E o tema de hoje é quem sua família negou a fé. Você que chegou agora, nós pedimos para esse nosso programa que você compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais, com a sua família, no seu grupo, né? Sempre tem aqueles grupos familiares. Então, compartilha no teu grupo familiar para que as pessoas possam conhecer esse conteúdo. Muitas pessoas não sabem a resposta desse tema, né? Quem não cuida da sua família negou a fé. Então eles vão conhecer hoje. É um tema interessante, eu creio que aguça a nossa curiosidade, mas nós temos aqui hoje o nosso presbítero Jean Lopes e ele vai trazer a resposta dessa pergunta. Então, quem não cuida da sua família negou a fé. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para o nosso presbítero Jean Lopes é por que quem não cuida da sua família, irmão Jean, negou a fé? Amém, queridos. Quero dizer, amados, que é um imenso prazer estarmos hoje aqui. E é sempre uma alegria a gente estar aqui para aprendermos juntos, né? Trocar ideias e aprender, e com princípios baseados na palavra. Porque nós estamos no programa A Bíblia e a Família. Sendo assim, o nosso livro de fé, regra e prática é a palavra de Deus. E nós vamos procurar aqui, Marcília, na medida do que for realmente possível, todas as nossas falas, trazer a palavra de Deus como base. Porque nós cremos que ela é, como ela diz lá em Salmos, ela é lâmpada, ela é luz que pode iluminar a vida de todos nós, principalmente da família. E a pergunta que foi feita aqui hoje para nós é por que quem não cuida da sua família negou a fé? E eu quero convidar você que está em casa e nosso amado aqui também, para nós lermos a primeira carta de Paulo que ele escreveu para o seu filho na fé, Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Esse é o texto base que nós queremos pensar hoje, e ele diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé,
e é pior que o infiel. Então, como eu acabei de dizer, amados, essa é uma carta que o apóstolo Paulo ele mandou para o seu filho na fé. Timóteo, ele era jovem e com uma missão, com um cargo, com uma função muito importante, com um ofício. Ele era pastor e ele estava cuidando de uma igreja. E Paulo, nessa carta, queridos, ele traz várias orientações, Marcílio, para aquele jovem pastor. Dentre elas, ele começa, a partir do capítulo 5, versículo 1, ele começa a trazer orientações para a igreja, como Timóteo devia agir com os mais simples na fé. Ou melhor, por que não dizer com os menos favorecidos? Os idosos. Idosos, com a igreja de modo geral, os jovens mais velhos. Para nós entendermos melhor o texto, não ficar só em minhas palavras, eu quero ler versículo 1, 2, que diz assim, Paulo dizendo, tá? Não repreendas asperamente os anciãos, os mais velhos, Timóteo, mas aconselha-os com a paz. Olha, Timóteo, com relação aos jovens, trata ele como que fosse teus irmãos. Quando eu for dar uma palavra de conselho, for trazer alguma coisa para eles, quando forem mais velhos, pensa como que fossem teus pais. Os jovens, como que fossem teus irmãos. E ele continua. As mulheres mais velhas, mais idosas, como as mães, e as jovens, moças, como as irmãs, com toda a pureza. Então, ele vem trazendo aqui, Marcílio, uma série de orientações. E agora, ele vai dizer uma palavra-chave nesse texto. Ele vai dizer, versículo 3. Timóteo, honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. E ele vai continuar dizendo, mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. O que foi que Paulo estava dizendo aqui? Paulo estava dizendo que Timóteo deveria orientar, cuidar, ensinar para os mais velhos, para os mais jovens. E ele começou agora a trazer à tona, Marcílio, a questão social para os mais simples dentro da igreja. Olha, as pessoas que têm uma certa necessidade de alimento, mais carentes, vamos dizer assim, mais pobres, você precisa, Timóteo, dar uma atenção especial para essa classe. É importante que se diga, Marcílio, que nós estamos falando de um texto de 2000 anos atrás. Eu ia perguntar, será que mudou? Nós estamos falando de uma cultura, de uma época socioeconômica totalmente diferente da nossa. Hoje uma pessoa, uma mulher ou um senhor, quando morre o cônjuge, existe hoje o INSS do Brasil, né? Que cobre isso, você fica com a pensão. Mas nós estamos falando de uma cultura de 2000 anos atrás que não havia isso. E a igreja chegou naquele instante, a igreja já tinha alguns anos aqui, e a igreja chegou e Paulo teve essa visão social para os mais necessitados. Paulo olha com carinho para isso. E é tão importante, amados, que eu quero deixar claro aqui, a nossa igreja da qual a gente faz parte, o nosso pastor, ele tem essa visão para o lado social. É uma coisa linda, né? Nós temos projetos aqui, né? Os projetos que a igreja abraçou, são diversos projetos, e todos eles têm uma importância muito grande, todos já devem conhecê-los, mas não é o nosso foco aqui, mas só para dar ênfase, para dizer da importância que a nossa igreja tem com esse lado. E aí, Marcílio, ele aborda a questão das mulheres que não têm mais esposos. Os esposos morreram na guerra ou morreram por alguma doença e agora elas estavam desamparadas. As viúvas. E o que fazer com elas? Elas faziam parte da comunidade.
E Paulo vai dizer, olha, Timóteo, com relação a essas pessoas, você deve dar uma atenção, honre-as. Honre elas mesmo, Timóteo. Você deve dar uma atenção para elas. Agora, Timóteo, ele vai começar a dizer a partir do versículo 5. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Se de fato ele começou aqui, Marcílio, a colocar critérios. Ele vai começar a impor aqui critérios. Olha, em primeiro lugar, elas de fato devem ser mulheres desamparadas. Não tem apoio nenhum, não tem como se realmente manter, como sobreviver. Se nós lermos a partir do versículo 10, ele vai dizer, do versículo 9, ele vai dizer qual a idade dessas senhoras. Viúvas de 60 anos e que tenham sido marido de um só homem. E ele vai continuar dizendo que elas, no versículo 10, que elas deram de fato testemunho como servas de Deus. Então, Paulo, ele traz critérios importantes para elas. Mas a nossa pergunta foi, eu trouxe esse pano de fundo, Marcelo, para nós entrarmos na nossa pergunta, tá? Esse aqui foi um pano de fundo para a gente entender por que quem não cuida da sua família negou a fé. Agora vamos agora responder a pergunta. Paulo vai agora dizer, olha, se forem mulheres jovens, ou se forem de fato viúvas que tenham parentes, que haja de fato filhos ou netos que cuidem dela, que elas tenham como sobreviver, que elas tenham subsistência, sendo assim, elas não devem ser mantidas pela comunidade, pela igreja. Tá ficando claro isso? Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Ele vai dizer, olha, se elas de fato não tem como, a igreja arca. Porém, se elas têm, se há parentes que façam isso, sendo assim, que esses parentes cuidem. Aí ele vai agora bater pesado. Quem não cuida, versículo 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, se esses parentes não quiserem cuidar de fato dessas mulheres que precisam, né? Que são necessitadas, não tem outro meio, e tem filhos, e tem netos, tem parentes que possam. Se essas pessoas, estes parentes, não cuidarem delas, principalmente os da sua família, eles negaram a fé. E são piores do que o infiel. Quando ele fala os seus aqui, é a comunidade, a comunidade em si, as viúvas da comunidade, né? Isso. Você não cuida dos seus, especialmente da sua própria casa, ele puxa para a parte mais íntima, né? Exato. Se esses parentes dessas mulheres, esses parentes, pais, netos, irmãos, tios, não cuidarem delas, eles estão negando a fé. Eles têm a mesma fé que nós, sabem que eles podem cuidar, eles têm condição de cuidar e querem que a igreja cuide deles. Aí ele vai dizer, olha, negou a fé. E é pior que o infiel. Se for só isso, ele termina, né? E é pior do que o infiel. Pior do que o descrente. Na minha tem pior do que o descrente. Pior do que Existe alguma coisa pior do que o infiel? Eu já pensei nisso. Eu tentei, já imaginei aqui, pensando algum fato novo, mas isso nos faz, Marcílio, refletir. Paulo ele está trazendo à tona um assunto extremamente importante, que nós queremos desenrolar o nosso bate-papo aqui, queremos desenvolver o nosso tema a partir dessa premissa. Quem não cuida da sua família negou a fé e é pior que o infiel. O contexto aqui nós acabamos de dizer, nós estamos aqui trazendo uma explicação textual. Mas nós queremos pensar a partir daqui. O que é que vai acontecer? Nós certamente vamos aprender mais um pouquinho, Marcelo, sobre isso. Queremos trazer mais alguma coisa. Mas reflita, queridos. Quem não cuida da sua família, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus parentes, avós,
pais, mães, filhos que não cuidam dos pais idosos, negou a fé e é pior que um infiel. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós. Então significa que para Deus a família, ela tem muita importância, né? Ao ponto dele usar, né? Negou a fé. E eu acredito o seguinte, tem muita gente que tem negado a fé sem saber. Uau. Mas não é por inocência, né? Porque vindo a palavra como você lê, se a pessoa tem conhecimento da palavra, principalmente desse versículo, ela já vai... a Bíblia fala que é o espelho, né? Você olha e se identifica, ih, rapaz, está faltando isso aqui. Então, muitas pessoas têm, eu vejo que muitas pessoas têm negado a fé e elas mesmas muitas vezes não sabem. Isso é um perigo, né? Por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. O que você está trazendo aí para nós é um fato, né? Existem algumas pessoas que pecam por omissão, né? E outras, de fato, pecam, elas estão conscientes do que está acontecendo, outros pecam por omissão, outros pecam por inocência, mas eu acredito, Marcílio, que nessa questão aqui, como você está dizendo aí, elas têm, às vezes, muitas vezes, plena consciência, é meu parente. Quando você fala aí sobre a importância, né, que a família tem para Deus, eu começo a pensar alguns textos na Bíblia e eu quero ratificá-los usando a palavra. Você que está em casa aí conosco, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia com o celular ou a própria Bíblia mesmo, o próprio livro. Pense conosco agora em Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando a partir do 1 Deus cria todas as coisas e a partir do capítulo 2, Marcílio, Deus vai detalhando, explicando, pormenorizando tudo o que aconteceu no capítulo 1. E agora ele vai dizer assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então, aí vai acontecer aquele cenário lindo, maravilhoso, que Deus dá um sono profundo a Adão, e da costela de Adão ele traz Eva para Adão. E ali eu já falei sobre isso aqui uma outra vez, eu vejo aqui, eu que sou pai, por exemplo, a figura do pai que conduz a sua filha até o altar. Eu casei a minha filha já faz 4 anos, ou melhor, 5. E é interessante que Deus faz Eva da costela de Adão e diz que ele trouxe-a. O texto vai dizer aqui, versículo 22, capítulo 2 de Gênesis, ele vai dizer que e da costela que o Senhor tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão. Então ele conduz aquela mulher que, sem querer desmerecer Eva, tá? Isso é uma opinião minha e não vou arrumar briga com Adão, que Eva era quase tão bonita quanto a minha esposa, que na verdade só tem uma que é linda mesmo, que é a minha esposa, que eu mando aqui um abraço e um beijão para ela. Não vou deixar de dar um chazinho aqui, eu não vou arrumar briga com Adão, não vou querer, jamais, é bom você fazer elogio para a mulher dos outros, ainda mais com Adão que viveu 900 e tantos anos. Deus trouxe Eva para Adão. E quando Adão vê aquela mulher, ele exprime ali, ele expressa, quero dizer, toda a beleza. Ele faz uma poesia linda, ele diz: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, porquanto ela será chamada mulher, porque do homem ela foi tirada. Portanto, deixará o homem pai e mãe. Aqui se institui, Deus constitui o casamento e, por conseguinte, a família. Veja a importância que tem. Nós queremos falar agora, queridos, dentro desse contexto aqui de cuidar da família, que família não é qualquer coisa. Família não é algo como hoje o mundo estão agora fazendo, relativizando, dizendo que não é tão importante. Família é projeto de Deus. O texto aqui está claro. Deus projetou. Deus teve a ideia, projetou e ele criou, ele instituiu a família a partir desse texto. E a importância desse texto é tão grande que se nós formos para Gênesis capítulo 6, aquele fato inusitado, onde o pecado dos homens chega a um nível tal, Gênesis capítulo 6, o homem se corrompe de uma forma tal que Deus ele resolve destruir o mundo com águas. E o que é que acontece?
Olha a importância, Marcílio, mais uma vez, amado, querido, que você está nos vendo aí. Deus, ele preserva, ele salva a família. Quer dizer, nós vemos isso, mais uma vez, Deus tendo cuidado com a família. Deus preservou uma família, Noé e a sua família. Quer dizer, a importância que Deus tem, não só porque Paulo diz que quem não cuida da sua família negou a fé e é pior que o infiel, mas nós podemos andar, Marcílio, por toda a Bíblia e nós vamos enxergar isso. Por exemplo, no Gênesis capítulo 11, Deus ele resolve agora, a partir de um casal, constituir uma nação, um povo que adorasse ao único Deus, que de fato aquela nação ele refletisse, aquela nação ela representasse Deus aqui na terra, uma nação, um povo que adorasse o único Deus. Aí o que é que ele faz? Chama um homem e uma mulher, chama um casal, para que esse casal tivesse uma família, e dessa família viessem 12 filhos, 13 filhos, e se constituísse uma grande nação, um grande povo. Quer dizer, Deus, ele tem todo um cuidado com a família. Família é de fato, não é um jargão, não é uma palavra qualquer, ela é projeto, ela é ideia de Deus. E aí, o ápice que eu posso falar da importância que a família tem, Marcílio, nós vemos isso em Mateus capítulo 1 e outros textos mais, quando Jesus, ele nasce numa família. Jesus, ele nasce da união de um homem com a mulher. Então, Jesus nasceu na família. A importância, se você percorrer por toda a Bíblia, olha como é importante isso, querido, que nos ouve, que nos vê. Olha só, Marcílio, a Bíblia, ela começa, o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, a palavra Gênesis quer dizer início, começo, origem, ela começa com um casal, um homem e uma mulher, e a constituição de uma família. Adão e Eva se unem, tem Caim, tem Abel, e aí vai. Mas ela conclui o último livro da Bíblia com o casamento de Jesus com a igreja. Então, é muito lindo isso. E aí, eu ainda lembro aqui agora, veio aqui à mente, João capítulo 2. Jesus começa, de fato, o seu ministério. E o que é que ele faz? O primeiro milagre que ele executa, olha lá, será que mera... Isso, a palavra é, será que é coincidência? Tudo isso aqui que a gente cita aqui, queridos, a sua família, a minha família, ela é de fato o projeto de Deus. Ela nasceu no coração de Deus. E aí, nós vamos pensar mais adiante sobre isso, Marcílio. E eu sei que estão aqui conosco pessoas que estão nos ouvindo e vendo, e talvez elas estejam passando por um quadro conjugal ou um quadro familiar que não seja tão bacana. Ah, Jean, você está falando que a família é tudo isso, mas você não sabe como está a minha família. Alguém pode estar agora ali no outro lado da tela dizendo, meu casamento, Jean, a minha família está passando por um aperto, eu estou vivendo assim, eu passei por um processo ou estou passando. E nós já queremos deixar claro desde já que Jesus, glória a Deus por isso, Marcílio, ele é aquele que tem total cuidado com a minha e com a tua família. Hebreus vai dizer que ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo para sempre. Ele é o Deus de milagres e maravilhas. E eu não queria me estender, mas tu interrompe aí, tá? Certo. Quando você achar que deve parar, a gente para. Certo. Me faz lembrar aqui, Marcílio, de Mateus capítulo 7. Eu sei que nós estamos falando aqui para um público, boa parte é um público que conhece a Bíblia, né? A maioria são irmãos do país inteiro que nos acompanha toda sexta-feira, né? O programa Bíblia e a Família. Mas eu quero dizer uma coisa, Marcílio, que isso faz toda a diferença. Existem hoje duas classes de pessoas que eu vou assim falar. Aqueles que só apenas ouvem e aqueles que ouvem e praticam. Jesus, ele concluiu
Sermão do Monte, e ele fecha de maneira grandiosíssima. Ele faz uma comparação, né, de uma casa. Se você vê a palavra lá, casa, no seu original, né, fala de pessoa, casa ali, construída sobre a alicerce. E ele vai dizer que existe, é tanto a casa que está na rocha quanto a que não. Ele vai dizer que todas as duas passam pelos mesmos processos. Chuvas, ventos, rios, quer dizer, todas elas passam pelo mesmo processo. As tempestades, as dificuldades. Vamos fazer aqui, Marcílio, uma aplicação. Marido indiferente, às vezes a mulher grossa, às vezes um processo, infelizmente, de infidelidade, filhos que não obedecem, dificuldade com o dinheiro, com a finança, às vezes problemas de drogas no lar, uma doença grave, incurável, diversos contextos que a gente passa, e nós passamos, todos nós passamos, e isso não isenta quem está na rocha ou quem está na areia, passa pelo mesmo cada um com as suas situações. Mas ele vai dizer que os que estão firmados no alicerce, na rocha, que é Jesus, eles superam, eles vencem, eles sabem quem tem crido. Então eu já quero fazer aqui uma aplicação, me permita. Você, meu amado, meu querido, que está aqui passando por uma tempestade, por um vento, né, Marcílio? Eu não sei qual é. Eu quero dizer nesta live aqui para você, através desse vídeo, que o Senhor, Ele é contigo. Parece clichê, parece uma coisa simples, mas não é não. Quem sabe o que está passando, entenda o que eu estou falando aqui agora. O Senhor é contigo. Ele sabe o processo que você enfrenta. Porém, temos que passar pelo processo. Mas passemos firmados na rocha que é Jesus. Amém. Então, o que eu acho interessante desse versículo, né, que é o versículo tema, o versículo-chave do programa de hoje, é essa questão de negar a fé, né? E que eu falei até no começo. As pessoas, às vezes, se você perguntar qual o que você acha como ponto principal de negar a fé, eu acredito que as pessoas usariam esse termo que Paulo usou, deixaria até por último. Eu nem tocaria nesse assunto de cuidar um dos outros. Mas olha só como é importante. Paulo está chamando a atenção pelo Espírito Santo do cuidado do corpo de Cristo. Eu cuidando de você, você cuidando de mim, né? E às vezes as pessoas enfraquecem na fé, porque negar a fé, com o tempo eu creio que a pessoa vai lá desanimando, já não tem mais graça para ler a Bíblia, não tem mais graça para ir para o culto, não tem mais graça para orar, não tem mais graça para nada que é espiritual. E às vezes a pessoa se pergunta, onde eu estou falhando, né? Porque muitos pensam que somente ir para o culto já é o bastante. E não é. E essa passagem da Bíblia aqui que você trouxe para a gente hoje é muito forte, né? A pessoa, ao ponto de negar a fé, porque você olha o contexto de Paulo, o cuidado com a família, né? A família, ela deve ter o máximo de cuidado de um para com os outros, não é verdade? Isso é a consideração que Deus dá pela palavra. É interessante você dizer isso, né? Porque você falava aí, eu estava agora pensando aqui. Negar a fé é porque eu blasfemei contra o Espírito, é porque eu fui imoral. Deixei de ir para isso ou para aquilo. Isso, eu não fui à igreja, eu estou frio somente, me comportei errado, pequei de alguma forma, algum pecado. Era isso onde eu queria chegar. As pessoas pensam dessa forma, como na verdade Paulo está falando de outro contexto. Nesse caso aqui... Nesse caso aí, né? Ele está falando do cuidado, do zelo com a família. Aí, Marcílio, eu já vou começar dizendo assim, sabe? O evangelho, ele é prático. O evangelho não é algo complicado, difícil. É você viver o que Jesus ensina na palavra. E são coisas simples, claro que não estou dizendo que são simples, mas são fáceis de praticar. Mas é o perdão, é o amar, é negar-se a si mesmo. Quer dizer, Jesus está dizendo o seguinte, usando Paulo aqui, dizendo assim para nós, olha, se você não cuida da sua esposa, se você não dá atenção para os seus filhos, isso é cuidar da família.
Se seu papai está idoso, sua mamãe está idosa, e aí a gente manda para um abrigo. Tem muitos, né? Não tem mais paciência com eles. Eu vou trazer aqui um dado para a gente, que eu acho que é importante. Para que vocês tenham uma ideia, querido, só nesse ano, as denúncias contra o abandono de idosos cresceu, esse ano, 855%. Olha como é sério. Entre janeiro e maio, foram mais de 20 mil ligações sobre abandono de idosos. E geralmente, quem abandona esses idosos? Os filhos, os parentes. São netos, são filhos, são irmãs. Então, eu estou falando aqui, eu estou trazendo um dado aqui para nós, amados, para que a gente pense. Meu papai, minha mamãe está idoso e nós não damos a devida atenção porque ele já está numa idade aonde, abre aspas, já não é tão útil mais. Não é produtivo, né? Não é mais isso, não é mais produtivo, não traz mais uma renda. Cuidado. Hoje, Marcelo, eu acompanho isso de perto, eu trabalho lidando com o público e eu vejo a quantidade de consignados que se faz no nome dos pais. Para eles, para os filhos. Para os filhos. A quantidade de idosos que os filhos fazem consignados e eles recebem R$700, R$800. Eu conheço o caso de uma idosa que ela recebe R$600. Depois que paga o consignado ou isso. A sobra? E os bancos têm cuidado com isso. Outro dia, eu vou contar um fato aqui, real, sem citar nomes. Um idoso, ele recebeu uma ligação onde a pessoa dizia assim, olha, fulano, você tem aqui um dinheiro para receber. E esse dinheiro aqui foi a respeito de uma conta que você estava, um empréstimo que você fez e ainda tem um troco. Vem aqui para você receber esse troco. A expressão foi exatamente essa. E o que era que estava acontecendo? Ele já estava com margem consignável. Margem de sobra, né? Com margem. Aí ele ia lá para renovar o empréstimo por mais 80 meses, 70 meses. E aquele idoso ia ter uma sobra de R$1.000, R$2.000. Meu Deus. E aí eu fui, sabendo já o que era. E aí não deu outra, né? Era uma empresa, uma financeira, querendo aplicar o golpe. Cuidado com isso. Cuidado, queridos. Eu quero trazer aqui um dado também muito importante com relação às crianças e jovens, né? O site G1, ele diz que o Brasil tem mais só nesse ano de 2021, ele teve mais de 20 mil casos de maus tratos contra crianças e adolescentes, um aumento de 21% em relação ao ano de 2020. Olha só. Teve mais de 2.000 casos de registrado aonde crianças sofreram maus tratos. E quando a gente diz aqui maus tratos, aí ele abrange abuso de um modo geral. Todo tipo de situação a criança enfrenta. Isso são os nossos filhos, são parentes, porque depende de quem cria também. Mas quem não cuida dos seus, negou a fé e é pior que o infiel. Quantas histórias e casos nós não vemos de pessoas que matam seus filhos, jogam numa lata de lixo? A Bíblia está mostrando para nós estamos trazendo aqui à tona, que o apóstolo Paulo está mostrando para nós que a fé, que a pessoa viver o evangelho, viver em comunidade, em primeiro lugar, é você viver na sua família. Olha, Marcelo, eu vou te dizer aqui uma coisa que eu considero de extrema importância. Muitas vezes, a religiosidade, ela é uma capa tão triste, é de uma hipocrisia tão grande,
que você deixa de viver o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, ele não é na igreja, não é na faculdade, não é no meu trabalho. Ele começa a partir do meu lar, da minha casa, da minha família. Se dentro do meu lar, Marcílio, eu não consigo, de fato, ser um homem de Deus. Se é desaprovado em casa, como é que vai ser aprovado fora, né? Não tem como. Então, se vive uma farsa muitas vezes lá fora, e a família em casa dizendo, mas olha, não faz sentido. As pessoas às vezes, eu não estou aqui dizendo que a igreja não é importante, por favor, você ir para a igreja com a sua Bíblia, você ir para o culto a adorar a Deus. Não estou dizendo isso. Mas não faça isso sem esquecer o principal. Começa a partir do meu lar. O meu lar é onde eu devo, principalmente nós homens, sermos representantes, pais, né, mulher, cônjuge, enfim, representar a Deus e refletir a sua glória. Então, é sobre isso que a gente quer falar hoje aqui. Olha, Marcílio, um outro dado que eu quero trazer aqui para nós, que eu considero de extrema importância, eu quero dar ênfase a isso aqui. Querido cônjuge, se você percebe que sua esposa, que seu esposo, que sua filha, que seu filho está apresentando algum quadro, Marcílio, de doença emocional, busque ajuda. Cuidado para nós, Marcílio, não espiritualizarmos aquilo que não é espiritualizado. De fato, existem doenças emocionais e eu quero trazer aqui um dado alarmante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Eu vi essa reportagem. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso foi uma pesquisa que o site G1 trouxe do ano 2018, tá? Eu não tenho dados agora atual, eu não trouxe. O consumo de antidepressivos aumentou 74%. Quer dizer, as pessoas fazem uso de ansiolíticos e teve um aumento. O Brasil consome em torno de 30% de nós brasileiros, a gente consome esse tipo de coisa e teve um aumento de quase 80%. Quer dizer, isso é sério. E todo mundo aí está incluído nessa lista, né? Cristão, não cristão. Não cristão, todos nós. Então, se você começa a perceber uma tristeza profunda, partindo já para uma inquietação anormal, se você percebe a pessoa desmotivada, se você percebe, Marcílio, uma coisa simples, as doenças emocionais também são ditas como doenças psicossomáticas. São aquelas que elas refletem no nosso corpo e você vai para uma investigação do médico, o médico faz uma investigação e não há uma causa lógica para isso. Não há uma causa aparente para aquilo. E ela começa na mente. Psique, né? Psique. Começa na mente. Então, se você... Mas o que isso tem a ver com cuidar da família? É o seu cônjuge. É o seu parente. É seu pai. É a sua mãe. É o seu filho. É a sua irmã. Então, quem não cuidar da família, exatamente, eu quero trazer isso. Ela reflete em questões diversas, Marcílio. Não é somente você manter. Não é somente você jogar o seu idoso no asilo. Não é isso que eu estou dizendo. É isso e também questões do dia a dia de casa. Questões emocionais também são importantes que se digam. Como é básico, como é simples, importante. Você é pai, como eu também sou pai, né? Eu tenho um casal de filhos que eu mando aqui um abraço para eles, Keslaine e o meu rapaz Gesley. Nós somos pais. E eu quero trazer aqui uma reflexão. Tem pais que não são amigos dos seus filhos. Seus filhos não têm seus pais como seus amigos. Eu louvo a Deus, Marcelo. Eu dou glória a Deus, sabe assim,
misericórdia dele, que eu tenho 2 filhos, que eles são hoje casados, eu estou vivendo um processo, um ciclo novo agora, tá? Eu acho que eu já falei isso aqui outra vez, estou vivendo um novo ciclo agora, só eu e a minha esposa em casa. É um sucesso. Atingimos uma certa vitória, né? Vê-los casados e bem. Vê-los casados e bem, então isso é uma bênção. E o processo diferente que a gente vive agora, uma nova etapa, um novo ciclo. Mas eu vejo a amizade, Os né? dois sozinhos em casa. Os dois sozinhos. E às vezes como agora, terça-feira, meu filho liga para mim, a gente troca ideias sobre diversos temas, diversos assuntos. Isso é muito bacana. Minha filha liga para mim, pai, sobre assuntos diversos. Como foi aquilo? Como aconteceu isso? Fala para mim. Nós percebemos respeito, a honra que eles têm a mim como pai, mas também a amizade. E aí eu quero pensar aqui em Efésios, eu acho que é importante isso, que essa paternidade, ela está hoje frágil demais. Os pais, parece que eles não estão entendendo o papel que eles devem ocupar. E eu vou abrir aqui um parêntese, o assunto aqui não é para falar de pais e filhos, mas eu costumo dizer sempre, Marcílio, que nós pais temos que ser 3 P's e um S. Explique. Temos que ser 3 P's e um S. Pai, provedor, protetor e sacerdote do lar. Então, precisamos urgentemente pensar nisso. Efésios, capítulo 6. Quero pensar nesse texto aqui bem rapidamente com você. Você que está aí em casa, abra aí sua Bíblia conosco. Nós estamos aqui, conversando, um bate-papo extremamente importante. Quem não cuida da sua família negou a fé. Então, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e vivas muito tempo sobre a terra. Olha lá. As pessoas estão encurtando muitas vezes a vida e não sabem por quê, né? Fulano morreu tão cedo, né? Fulano morreu tão novo. Aí se ele pudesse estar vivo, né? Que morreu não pode. Mas se ele pudesse estar vivo e fizesse um histórico do que ele fez com o pai e com a mãe, poderia ser que a gente encontrasse o problema onde é que estava, né? E tem muito disso, né? Tem. Filhos que não honram. Hoje, essa nossa geração, né? Ou essa geração de hoje, né? Porque a nossa... Isso. Ela é uma geração que esqueceu disso aí. Infelizmente. Você estava falando, eu me lembrei, eu tenho um parente do interior, e o interior é muito diferente da capital, né? E eu fui dar a benção a um parente esse final de semana, e ele puxou a minha mão, aquela, né, de dar o beijinho, e dar o beijinho para ele. Isso fazia tempo que eu não fazia, porque eu chego para minha mãe e disse, benção, maninha, né? Ele faz no Nordeste, né? Isso. Benção, maninha. Aí, às vezes, eu me lembro que um ano ela fez isso uma vez, mas quando eu pedi a benção a esse meu tio, ele já puxou assim, e era uma festa, então já veio um monte de gente do interior, aí começou a fazer isso. Aí eu errei no primeiro, né? No segundo eu não erro, não. É beijar a mão e beijar a mão dele. Isso praticamente está inexistente. Existem estudos que mostram isso, eles apontam, mostrando essa importância do toque físico. Existe um estudo de um psiquiatra, psicólogo chamado... esqueci o primeiro nome agora, tá? Mas o nome do estudo tem o nome do segundo nome dele, é Linha de Lousada, aonde ele fala da importância dos abraços que nós temos que dar, pelo menos 3, 4 abraços por dia, e elogiar mais e criticar menos. Ele mostrou em um estudo numa empresa, inclusive, que quando você tocava as pessoas, você falava olhando olho no olho delas e fazendo elogio sincero e franco, aquelas pessoas, elas tendem Maciel Lousada. Elas tendiam a ter uma performance melhor na empresa. Isso. A linha de Lousada. Muito bem. Então, elas tendem a ter uma performance melhor na empresa, pelo fato de elas serem tocadas e elas receberem um elogio franco. Fala de relações, né?
Então, e as pessoas que não tinham isso, elas tiveram uma performance menor. Quando foi a última vez que você fez um elogio sincero para o teu filho? Será que é só críticas? Cobrar pelas notas ruins? Será que não merece? Seu cônjuge, sua esposa não merece um abraço, um beijo? Será que não merece levar flores para ela? O homem é diferente da mulher. A mulher ela é diferente do homem. Será que não merece vocês saírem muitas vezes? Cuide da sua família. Quem não cuida, negou a fé, é pior que o infiel. Você às vezes está preocupado com a teologia, que não está nada de errado. Preocupado com os quês, com os porquês. E muitas vezes com a religiosidade e esquecendo da essência. Viva a religião que você faz parte. Nada de errado. Só que Paulo vai dizer, cuidar das viúvas e dos órfãos. Ele é prático. Esse é evangelho que Jesus ensina para nós, ele é prático, ele é dia a dia. É ali. Marcílio, tu quer ver laboratório maior, Marcílio, do que o nosso lar? Que laboratório Deus colocou? Eu estou cuidando de um casal e ela falando, Jean, tá muito difícil, meu marido, assim. Eu digo, amiga, Deus te colocou nesse contexto para trabalhar o teu seu caráter, para trabalhar o teu jeito. Ele te deu esse esposo para melhorar você, para que molde você, para que você se aperfeiçoe como pessoa. Meu irmão, lidar com a pessoa do sexo oposto não é só o sexo que é oposto. É a maneira de agir, de ser, de se comportar, de pensar, sentimentos e emoções. Isso é tema para uma outra história aqui. Leva muito. Mulher, é diferente de nós, o homem é diferente da mulher. E glória a Deus que é assim, porque eu não suportaria viver com outro Jean. É isso que eu gosto muito de mim. Mas essa diferença é boa e às vezes a pessoa não aproveita essa diferença, né? Perfeito sua fala. Não aproveita a diferença. Nós esquecemos de potencializar as virtudes e qualidades que o nosso cônjuge tem e nós enfatizamos os defeitos que ela tem. Eu vou trazer para a prática, para a minha vida. É a famosa frase, elogie em público e discipline no oculto, né? Tem uma frase assim, uma expressão assim, né? Isso. Elogie em público e no oculto, né? No privado você vai e chama atenção. Aí tem gente que faz o contrário, né? Exatamente. Aí envergonha a pessoa em público. Estraga o casamento. Traz uma série. Coisa. Principalmente o casamento. Um exemplo prático, Marcílio. Sou eu e a minha esposa. O nome dela já diz. Calmiane. O meu, Jean. Diferente, meu amigo. É do supetão. Jean. Ela é o meu freio. É o acelerador e o freio. Ela é o meu freio. Eu quero as coisas para ontem, para depois de amanhã. E já meti a cabeça assim, já arranquei cabelo e fiquei careca por isso. Calmiane. Ela é o conta até 10, né? Conta até 10. Tranquilidade total. Em compensação, eu sou o acelerador dela. Eu vou fazer. Eu vou agir. Quando? Vamos lá? Então, Calmiane, eu vou fazer. Calma. Conta de 1 até 100. Reflete. Pensa. Pondera. E isso é maravilhoso. Eu não tem para que aqui eu ficar... você é isso. Eu apontar. Não faça isso. Principalmente, como foi dito aqui, em público. O nosso tema aqui, queridos, quem não cuida da sua família negou a fé e é pior que o infiel. E o que nós estamos tratando aqui agora é sobre a importância que a família tem, foi a pergunta que foi feita aqui, o cuidado que nós temos que ter para com a família. Eu estou trazendo aqui agora, Marcílio, eventos práticos para que a gente possa entender não só no contexto lá, na questão social das mulheres viúvas, carentes, das pessoas mais pobres, mas que a sua família aí na sua casa, no seu lar, ele precisa de cuidados. Às vezes a gente quer cuidar dos de fora. Nada de errado. Nada de errado de cuidar dos outros, de apoiar, de o meu trabalho é importante. Tudo certo, Marcílio. Sendo que mais importante que o meu trabalho, mais importante que meus pais e minhas mães, meu pai e minha mãe, é minha esposa e meus filhos. Isso é extremamente importante. E você quer ver, para que a gente feche esse tema, Marcílio, uma questão que eu quero trazer aqui,
que eu considero importante também, para fechar esse tema, é a gestão de conflitos. Eu quero fechar essa parte aqui do cuidado com a família, dessa evidência prática, trazendo essa questão da gestão de conflitos. Não é brincadeira. Se nós fôssemos citar aqui, tem um estudo agora novo que aponta que, infelizmente, depois da lei Maria da Penha, o índice de mulheres agredidas, isso seja nas diversas formas, aumentou. Nós, não só pela voz ser mais grossa, mas porque tem mais força, e nós muitas vezes queremos ganhar no grito, e quando o grito não é suficiente para nós queremos partir para a agressão física. Então, tem um texto aqui em Efésios, vamos ler esse texto para a gente pensar um pouquinho nele? Capítulo 4, versículo 31 e o versículo 32. Eu quero que você pense comigo nesse texto. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui: toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Será que dava para você aí no nosso chat dar glória a Deus? Ei, Marcílio, será que esse é um texto... O apóstolo Paulo mostrando os que vivem em trevas e os que vivem em luz? Ele vai falar aqui, ele está fazendo o tempo todo aqui nesse capítulo 4 um contraste. Se você olhar, se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. E ele começa a trazer esse contrário. E ele vai dizer, olha, blasfêmia, iras, não deve haver entre vós. Infelizmente, Marcílio, os casais, parece que eles vivem num ringue. Eu quero repetir. Parece que os casais, eles vivem num ringue. Se casaram para competir um com o outro. Eles estão de frente um com o outro. É só a agressão. E ela começa com a verbal. Então, queridos, eu quero que nós pensemos nisso, Marcelo. Cuidar da nossa família, ela vai com o básico. A minha esposa, no plano horizontal, é a peça-chave aqui na Terra. Meus filhos, por conseguinte. Então, cuide, zele, preserve, ame, perdoe. Meu irmão, exercer o perdão à família não é brincadeira, não. Mas é isso que Paulo está dizendo aqui. Claro que ele está trazendo aqui o contexto da comunidade. Mas será que eu tenho que exercer somente com os irmãos lá na igreja? Com você? Primeiro tem que ser no meu lar, amigo. A coisa começa aqui, dentro do lar. As pessoas se ferem muito mais com os familiares, que às vezes é aquela coisa, você não esperava, né? O famoso não esperava, né? E quando vem de fora, você não se assusta tanto. A pessoa lhe magoou, mas a pessoa não lhe conhece muitas vezes, a pessoa não tem intimidade com você. Mas quando parte de um familiar, essa ferida é muito mais forte. Né? Porque é uma pessoa que você não esperava aquilo e de repente a pessoa lhe traiu, né? Lhe difamou, fez alguma coisa desse tipo, e sendo seu familiar, é pior. É muito pior. Dói mais um pouco, né? Dói mais um pouco. Aí é Deus tratando. Onde doer e é preciso... É aí onde você tem que usar muito mais agora a sua espiritualidade, a sua fé, para perdoar o seu familiar. Porque o da rua é fácil, você perdoa, mas e a pessoa da sua família? E hoje nunca mais eu vou vê-lo. É muito, muito mais difícil, né? Esse é evangelho prático, né? É esse evangelho no dia a dia. Aí a gente está pensando que é somente, uau, ler a Bíblia e tá lá no culto glorificando. É isso que já... Oração. Deus nos conduz para isso o tempo todo, né? Glória a Deus por isso. E o que dizer aqui de Atos, capítulo 16, versículo 31. Eu vou ler aqui o versículo, você
Vamos lá. E você explica, né? Atos capítulo 16, versículo 31. É aquela passagem do carcereiro. No versículo 31 diz assim: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É essa palavra que eu quero trazer para todos nós aqui, né? Essa última palavra. Estamos caminhando para o final, para a gente não tomar muito, assim, tomar o tempo não. Uma investida de tempo boa que a gente teve aqui agora. Foi Investida de tempo. Você que ficou aqui conosco, que está conosco aqui, não esquece, deixa o teu like aí, compartilha esse vídeo, sem dúvida nenhuma, o assunto é de extrema importância, mas é a fé, Marcelo. Não existe razão sem fé. Não existe fé sem razão. As pessoas querem separar, achar que razão, só razão, mas a fé, o sobrenatural. Nós somos seres espirituais. Num corpo físico, estava lá o nosso corpo, o corpo de Adão, e o Senhor soprou sobre ele, né, sobre as suas narinas, o fôlego da vida. Botou a parte imaterial dentro de nós. A parte de Deus veio para dentro de nós. A parte de Deus veio para dentro de nós. E nós estamos aqui, amados. E aí, eu pensando nesse texto aqui, né, onde um fato bem diferente ocorre, um homem que, olha que contexto, ele era carcereiro aqui, estava cuidando de Paulo e outros presos, se entendeu que Paulo agiu de forma errada, sem saber que Paulo era também romano, enfim, leva Paulo para ficar preso na prisão e de maneira sobrenatural o Senhor liberta Paulo. Só que acontece algo aqui impressionante, nenhum dos presos vão embora. E estranho, né? Ele não sabendo disso, quando ele vê todo aquele contexto, ele quer dar cabo da sua própria vida. Parece-me, pelo contexto, a gente entende que na época ele daria conta da sua própria vida, se não, se os presos tivessem, né? Uma morte terrível. Teria uma morte terrível. Paulo disse: não faças isso. Todos estamos aqui. Não queremos que você cometa nada desse tipo. E eu digo mais para ti, amigo. Crê no Senhor Jesus Cristo, que não só você, mas toda a tua família será salva. É essa mensagem que eu quero trazer para nós aqui nessa noite. Que nós começamos dizendo que você talvez esteja passando por um contexto difícil nesse instante. Todos nós passamos, todos nós temos as nossas chuvas, os nossos ventos, conforme Mateus 7, mas eu não sei qual o momento que você está enfrentando agora. Mas creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no poder, no milagre, na graça dele. Creia no que ele pode fazer. Eu vou trazer algo aqui, Marcílio, que eu entendo que é simples, mas é importante. Estou dizendo que é fácil não, tá? Minha querida irmã, meu querido irmão, senhora, senhor que está nos vendo, Marcílio, nós temos visto que às vezes as pessoas elas adotam um padrão. E eu quero dizer o seguinte: que padrão, Jean? Reclamar sempre do esposo. Por alguma coisa que ele faz. Reclamar da esposa porque ela age daquela forma. Reclamar do filho porque ele age daquela forma. Você ainda não prestou atenção que dessa maneira, Marcílio, não resolve. Às vezes, a grosseria que você usa ali não vai resolver. Muitas vezes, a forma estúpida de agir não vai resolver. Mas, Jean, o meu esposo está fazendo assim. Minha esposa está se comportando assim. Deixa eu te dizer uma coisa. Pedro vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse padrão que muitas vezes você adota não faz efeito mais. Você precisa, eu preciso, Marcílio, colocar minha fé em ação. Ora
e age. Começa a dar mais amor para esse homem. Começa a agir mais com compaixão. Você já parou para pensar, Marcílio, que muitas vezes, qual é o contexto do nosso cônjuge? Em que família que ele nasceu, que ela nasceu? Por que que ele é assim, que ele se comporta assim? Às vezes, Marcílio, tem um contexto por trás, um trauma, uma fobia, um medo, uma série de coisas que aconteceu lá atrás que reflete na vida adulta. Por falta de comunicação, o próprio cônjuge não sabe. Por falta de comunicação. Você já matou a charada. Então aqui seria tema para uma outra live, aqui para um outro bate-papo, falar sobre comunicação. Mas olha, o que eu quero propor aqui? Comportamento diferente, um comportamento de Deus. Use compaixão para com aquela pessoa, com seu filho. Ore mais por ele. Faça um jejum. 1, 2, 3 por semana. Faça um jejum. Toda semana você vai orar pelo seu esposo, pela sua esposa. Vai lançar ele nos pés do Senhor. Vai lançar o seu filho. Lançar a sua esposa. Oração. Será que você não precisa... É você melhorar? Marcílio, isso seria tema para uma outra conversa nossa, mas eu quero deixar aqui uma pequena deixa. Fale a linguagem de amor do seu cônjuge. Marcílio, existe um livro, você deve conhecê-lo tão bem quanto eu, As 5 Linguagens do Amor, Gary Chapman. Se você parar para ver esse livro, um pastor que durante mais de 30 anos, ele aconselhou casais e ele percebeu, Marcílio, que os casais vinham para ele e eles tinham uma queixa. E ele começou a catalogar as queixas. E elas tinham um padrão. E ele, quando ele juntou as queixas, tinha um padrão. Então foram 5 tipos de queixas. Daí ele que nunca mudava, né? As 5 linguagens do amor. Que linguagens do amor são essas? Eu quero encerrar por aqui. Mas, senão a gente se empolga aqui, já vai mais de hora de live. Mas eu quero só lembrar a você. Adota um padrão diferente na forma de você agir com o seu cônjuge. Demonstra compaixão, demonstra amor, demonstra carinho, demonstra afeto. Entenda talvez o contexto dele lá do passado dele. Tenha fé, lance sobre Deus, clame a Ele, jejum pelo seu cônjuge. E que tal começar a falar a linguagem do amor dele? Cuidado para com a sua família. Começa no lar, meu irmão, minha irmã. Começa dentro de casa. E as 5 linguagens do amor são: palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e, por último, toque físico. As 5 linguagens do amor. Mas isso é tema para outro vídeo para a gente falar sobre isso aí, que é algo efetivo e prático. Então, que Deus abençoe e ajude, senão a gente se empolga. Senão a gente se empolga. Aqui. Crente, quando começa a falar da palavra, não tem freio mais não. Mas é isso mesmo, pessoal. Muitas vezes as pessoas querem o resultado espiritual, mas não tem a prática espiritual, né? A gente fala direto, se você for ler a Bíblia, a prática da oração, a prática do jejum, a prática do amor, andar em amor, tudo isso. As pessoas muitas vezes não praticam essas coisas que a Bíblia fala e querem os resultados que a Bíblia pede, né? Ou oferece. Não tem como eu não praticar e querer o resultado. Exatamente. É impossível. Se você quer o resultado, precisa da prática. Coisas espirituais elas não vão cair maduras do céu nas nossas mãos se a gente não praticar alguma coisa aqui na terra, né? A chuva só desce se o vapor subir. Se não tem vapor, não tem chuva. Causa e efeito. Não é isso? Causa e efeito. Então, se você quer o resultado espiritual que a Bíblia pede, que a Bíblia fala, você tem que praticar. Não só ler, não só achar bonito, né? Mas tem que ter a prática também. Então, pessoal, nós vamos ao nosso último louvor. Daqui a pouco a gente volta para as considerações finais do nosso programa, A Bíblia e a Família.
sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Você está assistindo o programa Bíblia e a Família, e nosso tema de hoje, quem não cuida da sua família negou a fé. Estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria, se você tiver mais alguma coisa para dizer, as considerações finais do nosso
irmão Jean Lopes, que trouxe, né, uma explicação sobre isso. Aquele que não cuida da sua família negou a fé. Eu queria passar a palavra para o irmão Jean, para dar suas considerações finais. Amém, queridos irmãos. Eu quero ser grato a Deus pela sua vida, meu irmão, pela família, pela sua esposa. Manda aqui um abraço para ela também. Nós que agradecemos. E um prazer imenso estarmos aqui, né? Mandar um abraço para o nosso pastor, mandar paz e dizer que é um prazer imenso estarmos aqui. Um programa de extrema importância que a nossa igreja tem. Toda semana, uma igreja que tem um compromisso, né, com Jesus, com a palavra. E toda semana trazemos uma temática voltada para a família, Marcelo. Isso é tão importante. Existem hoje, né, infelizmente, comunidades que não dão importância mais à família, à palavra. E aí, queridos, estamos aqui louvando a Deus, dando glória a Ele e falando do amor dEle, falando para as famílias. Então, glória a Deus, é um prazer imenso. Estamos aqui, sempre que precisar. Se eu quiser achar o irmão Jean nas redes sociais, YouTube, nós estamos no YouTube, como é que a gente faz? Jean Lopes. Você vai botar tudo @Jean Lopes, certo? E no meu Instagram, jean.lopes OFC. Oficial. Isso. OFC. Jean.lopes OFC. Então a gente está sempre por lá trazendo conteúdo para famílias, finanças, enfim. Já ia falar, visita o canal do nosso irmão, você vai ver que o conteúdo é proveitoso a respeito desse nosso tema que é família, né? Jean, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Amém. Estar aqui conosco é sempre bom. Isso. Nós consideramos aqui no nosso contexto de igreja, né, como um expert falando sobre família, graças a Deus, poder ter a sua presença aqui no nosso programa. E nós chegamos ao final do nosso programa, toda sexta-feira às 19h30 no canal do YouTube, no canal da igreja, AD Santa Rita PB. Divulga esse canal, divulga esse programa de hoje, né? Se você chegou agora no final, volta lá, começa tudo de novo, né? E vai assistir cada coisa que foi dita aqui para você. Então, nós queremos fazer uma oração antes de terminar e apresentar ao Senhor, agradecer por esse programa, por tudo que foi feito, tudo que foi dito nessa noite. Oremos juntos, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse programa, por tudo que foi dito, pelo teu Espírito que nos inspirou a falar coisas aqui para alcançar pessoas que estão nos assistindo e as pessoas que vão ser alcançadas com esse programa. Nós te agradecemos, Senhor, por essa porta aberta, a pregação da tua palavra, a inspiração e a pregação de tudo aquilo que o Senhor quer trazer para as nossas vidas, a vida das famílias, que é o foco, que é o alvo do nosso programa. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, que as pessoas venham ter esse programa na sexta-feira, que eles venham ter um final de semana maravilhoso. Nós entregamos a vida de cada um dos que ficaram conosco até agora, nas tuas mãos, ao teu cuidado e proteção. No nome de Jesus, amém e amém. E nós sempre dizemos nos nossos cultos, né, o Salmo, né, 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.